poltergeist, contatos de extraterrestres, mas com curiosidades fenomenais que ocorreram nesse mundão de meu Deus. E mesmo assim, não deixaram de aterrorizar o nosso imaginário. Eu sou seu amigo, você sabe disso, né? Então, se você é daquele tipo que vai mijar na cama com medo de ir no banheiro de madrugada, se é de noite onde você tá assistindo aí, talvez seja bom você deixar pra assistir de manhã, né? Assim, no sol pleno, meio-dia aí, né? Pega uma régua assim e vê se ele tá fazendo 90 graus no chão. Bom, mas dados esses recados, eu sei que você já tá com medo, eu tô com medo, mas nós vamos com medo mesmo assim. Então, vambora! Se coloca nesse cenário aqui. Você tá de boa, a vida sossegada e correndo tudo normal, como tem que ser. Mas de repente começa a cair do céu alguma coisa que a gente conhece como carne. O que começa a comer carne é carne mesmo. Se eu te contar que choveu carne, vocês vão acreditar? A carne com o preço que tá, né? E o negócio não acontece uma picanha caindo aqui, né? Uma alcatra. Vem de mim. Essa história aqui não é milagre nenhum. É uma história intrigante e sem uma explicação muito explicável. A misteriosa chuva de carne no Kentucky, nos Estados Unidos. Era 3 de março de 1876 e tudo corria normalmente nas proximidades do assentamento de Rankin, na cidade de Bath County, no estado americano do Kentucky. Tem alguns relatos que explicam que numa área de mais de 4.000 metros caíram pedaços de carne do céu. O caso foi publicado pelo Scientific American e pelo New York Times na época. Eles explicaram que eram peças de 5 a 10 centímetros de diâmetro. A carne já vinha picada pro cozidinho, meu filho, olha só. O caso ficou conhecido como banho de carne de Kentucky e teve algumas versões. E a mais perto de se acreditar foi a que os abutres estavam comendo um animal e sofreram um susto. Aí eles fugiram do nada e não aguentaram a súbita indigestão e vomitaram a carne toda. Eu esqueci de explicar que você não podia estar almoçando, jantando também, vendo esse episódio. Aliás, essa teoria, segundo o Dr. L.D. Kastenbein, é a única que se pode acreditar. O pior é que um pessoal que tava lá tiveram a ideia de experimentar a carne, assim, de verdade. Eles pegaram, né, cozinharam, colocaram e podia ser carne vomitada pelos abutres. Olha só que beleza. Eles disseram que pelo sabor da carne era carne de carneiro ou de viado. Ainda é sommelier de vômito de abutre, olha só. Depois um outro especialista analisou e escreveu uma carta falando que a carne tinha sido identificada como tecido pulmonar de cavalo ou de humano. Nossa senhora, mas que delícia, hein, de carne. A única certeza nesse caso é um mistério e que os carinha lá comeram pulmão de humano ou de cavalo. O cavalo eu já não sei, porque assim, a procedência do salame que a gente come, a gente não pode pôr a mão no fogo por ele, né? Mas humano... que nojo. Mas tem outro assunto que também vem do céu. Ou melhor, supõe-se que vem do céu. A gente não sabe, né? Mas é bem intrigante. Não menos complexo que uma chuva de carne, os agroglifos também deixaram não só os moradores, mas boa parte da sociedade científica de cabelo em pé, tentando desvendar esse mistério total da humanidade. Agora vamos falar dos alienígenas. Desculpa, eu não dei spoiler, mas é porque eu adoro alienígenas. Debaixo as plantações guardam a incerteza e a esperança na colheita. Mas quando vistas de cima, algumas delas também revelam mistérios difíceis de desvendar. Eles são famosos até hoje por não se ter uma explicação de como apareceram e muito menos como são feitos. Tamanha complexidade e dimensões desses desenhos. Porque você olha, você pensa que é um desenho assim, mamãe desenha um bonequinho. Não, trem lá no campo, gigantesco, que você só vê de avião. Os desenhos começaram a aparecer de fato lá na década de 70 em toda a Inglaterra. E de lá pra cá, os sinais foram sendo observados em todo o planeta. E uma coisa intriga toda a comunidade. Os fazendeiros e moradores locais começaram a observar que nas noites anteriores eram observadas diversas luzes inexplicáveis sobrevoando as lavouras. Umas luzes que pela velocidade não dava para explicar com a física da Terra, sabe? É um negócio muito estranho. E no outro dia era batata, estavam lá os agroglifos. Mas segundo alguns especialistas e ufólogos, depois que esses agroglifos aparecem, eles deixam um odor nas plantações e tem até um magnetismo na área. E parece que tem só uma explicação, que são realmente obras realizadas por OVNIs. Aliens, alienígenas, homens verdes, cinzas, será que a Rainha Elizabeth é uma reptiliana? São desenhos muito complexos e muita gente fala que nem máquinas nem os humanos iam conseguir fazer esses desenhos, ainda mais nessa escala. Mas o que seriam, né? Seria algum tipo de comunicação? A gente está sendo observado? Essas são um pouco das agonias de quem vivencia isso, tanto na propriedade quanto pesquisando. Os ufólogos que o digam. No Brasil não teve tantos desenhos acontecendo assim, né? Mas em 1968, meu filho, nossa, teve um caso que vocês vão ver agora. Tudo parecia normal naquela madrugada de 25 de agosto de 1968. O local,
um grande hospital psiquiátrico no centro da cidade de Lins, em São Paulo. Mas alguma coisa inesperada estava para acontecer com a funcionária do hospital Maria Sintra dos Santos. Um relato em áudio feito a uma rádio da cidade narra o extraordinário Tá todo contato. mundo saber da Eu estava notícia. dormindo, quando eu acordei com um barulho, como que nem uma embreagem. Abri a janela, quando abri a janela, vi uma mulher lá embaixo. Peguei e disse para ela, espera um pouquinho que eu já vou aí, abrir a porta. Levantei, abri a porta, quando abri a porta tinha uma mulher, uma altura média, clara, pegou e eu dei a garrafa para ela, eu segui o bebedouro. Segui no corredor, abri a porta e entreguei a garrafa para ela, ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaúra, embaúra. Ela veio de pegar e ir pro caminho, ela entrou no canteiro. Quando ela entrou no canteiro, tinha um aparelho, o Arthur, dessa altura assim, ela entrou com a maior facilidade. Entrou o mesmo barulho que fez para descer, fez para subir. Subiu, que escureceu tudo, pagou toda a luz, fiquei no escuro, ficou só pretratão, iluminando. Daí eu gritei bastante, teve gente que ouviu, mas como é lugar de fazer internação, pensou que era internação que estava fazendo. Imagina, né? Você aqui na Terra, tomando a sua vacininha ali, tem uma pessoa de um outro planeta falando com você. Assim, uma pessoa, eu tô sendo gentil, né? Embaúra, embaúra. Credo, meu filho. Para de falar essa palavra aí que eu vou sonhar ouvir que esse trem de madrugada aí, você também. A Maria Sintra desenhou o que seria um objeto que ela viu. Uma espécie de sino de igreja e mais que isso. Ela fala que tinha um outro ser dentro do objeto voador. Dentro do aparelho tinha outra pessoa, com uma luz cor de alpaca. A luz do aparelho era cor de alpaca. Tinha outra pessoa que eu vi quando virou a mão, assim, e subiu. Tinha outra pessoa, mas não sei se é homem ou se é mulher. E tinha. Fino, finão. Você já viu o fino? Desse finão de ferro? Era o formato desse finão. A história foi contada ao Exército Brasileiro e uma investigação formal foi feita pela Força Aérea Brasileira. Esses documentos foram engavetados e só pouco tempo atrás veio a público pelo jornalismo da Rede Record. Os cidadãos da época relatam o pânico sofrido em toda a cidade. O medo de todos era o outro contato, o de 5º grau, aquele em que você é abduzido e levado para dentro da nave. Eles acreditam que esse tipo de contato é para realizar algumas experiências com seres humanos, para saber como é que a gente funciona e tal. Tem vários programas sobre isso. Dizem que alguns desses abduzidos nunca mais voltam para a Terra, ou voltam diferentes. Tem vários casos, inclusive, que eles voltam com um chip na perna. O negócio é muito estranho. Com certeza os mistérios envolvendo seres extraterrestres são tão cabulosos que não existe mesmo qualquer explicação. O caso foi arquivado pela Força Aérea Brasileira e dado como inconclusivo. Aí ficam as dúvidas, né? Será que os governos sabem de tudo e nós, meros mortais, não estamos preparados para essa realidade? Será que eles vivem entre nós? E o que será que eles podem querer com a gente? Porque a gente não tem muita coisa para oferecer, né? Pior que isso, só possessão de espíritos, poltergeists, vozes inexplicáveis e casas inabitáveis e assombradas, né? Por falar em poltergeist, eu vou falar mais uma vez desse caso que rolou na Inglaterra, em uma cidade ao norte de Londres. Olha só isso aqui. Tudo começou em uma casa normal em Enfield, onde uma família morava e acontecimentos bizarros começaram a aparecer, tanto com objetos dentro da casa quanto com as crianças. Agora, tinha papai, objeto voando do nada, uns barulhos vindo de dentro das paredes, e esses fenômenos se tornavam